O Capital News apresenta Paulo Roberto Jamelli Júnior, 44 anos, ex-jogador, técnico e gerente de futebol. Com passagem pelo time do São Paulo, Santos, Caxias, Reysol, Zaragoza e Corinthians. Vencedor da Libertadores da América de 1993 com o São Paulo. Bola de Prata de 1995 com o Santos. E Copa do Rei da Espanha de 2000 com o Zaragoza. Atualmente é comentarista da Rádio Bandeirantes e empresário do ramo esportivo. Boa tarde, eu sou Bruno Santos, estou hoje aqui com Paulo Roberto Jamelli Júnior, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso. Eu queria que você começasse falando um pouco da sua história, início de carreira, como é que começou tudo aí, conta pra gente. Bom, eu sou aqui de São Paulo, capital, nasci no Tatuapé e vivi minha vida inteira entre o Tatuapé e a Moca, o Juventus, e meu começo de carreira, nem sei se era carreira ainda naquela época, foi no Juventus, futebol de salão. E sempre a minha infância, a recordação que eu tenho da minha infância é de bola, né? Meus amigos iam jogar bola, andar de skate, bicicleta, iam fazer qualquer outra coisa e eu sempre futebol, desde pequeno. Eu lembro, e até brinco, né, com o pessoal de que eu chutava a bola antes de andar, praticamente. Então a minha infância foi isso, passar as tardes depois do colégio jogando bola o tempo inteiro, só tinha que voltar quando escurecia. Que não tinha celular, não tinha nada para minha mãe me chamar, o combinado era quando começar a escurecer você volta para casa. Voltava para casa. E de preferência com a bola embaixo do braço. Então. Sim, sempre foi a minha ideia, né? A minha família sempre foi uma família de que jogou bola, meu pai sempre jogou bola, meu irmão também foi jogador profissional também, jogou futebol. E era um sonho que a gente tinha, mas era aquele sonho longe, né? De que a gente sabia da dificuldade que era chegar a ser um jogador de futebol, chegar a ser um jogador profissional, e ainda mais depois de chegar à seleção, chegar a fazer um contrato internacional. O funil era muito grande, né? Então a gente sempre, tanto meu pai como a minha família, sempre incentivou, mas a gente sabia que era uma coisa difícil de acontecer, né? Hoje eu olho para trás e vejo que eu tive muita capacidade, claro, muita sorte também, e que as coisas ajudaram, porque vários jogadores que eram da mesma época que eu, que jogavam, que tinham a mesma idade que eu, talvez até melhores do que eu, não tiveram a carreira que eu tive, né? Você vestiu a camisa do São Paulo, do Santos e do Corinthians. Como foi passar por esses três grandes times rivais? E qual mais te marcou? Faltou você falar do maior, né? Do Juventus. Você falou do time grande, mas o grande... Não, é um prazer, né? Até hoje eu volto no Corinthians, eu volto no Santos, eu volto no São Paulo. De ser bem recebido nos três clubes que eu joguei. Claro, a minha história no São Paulo e no Santos é muito maior do que a no Corinthians. Eu joguei pouco tempo no Corinthians. Não tive o sucesso que eu tive, porque eu não cheguei a ser campeão pelo Corinthians, mas pelo São Paulo e pelo Santos a gente teve... Participei de vários clubes, de vários times, né, históricos, né, tanto do São Paulo como do Santos. O time do São Paulo do Tele Santana, da Copa São Paulo, que eu fiz a final contra fiz 3 gols na final, né? Aquele time nosso era sensacional contra o Corinthians, a gente foi campeão da Taça São Paulo. Depois teve o Santos de 95, aquele time com o Giovani, das viradas sensacionais, um time que tomava 3, mas fazia 5, um futebol alegre. E curioso de tudo isso, né, que a minha família, metade era corintiana, né, por parte de pai, por parte de mãe é tudo palmeirense. Nossa. E o sonho que meu avô tinha era que eu jogasse no Palestra, né, no Palmeiras. E infelizmente, por uma questão de oportunidade, de momento... Mas você tinha vontade, né? Não, eu tinha vontade de jogar nos 4 grandes de São Paulo, né, porque no final você... acaba, a família é muito grande, cada um tem um time de coração. E até era engraçado que o meu avô era palmeirense roxo, como eu falei, e ele gostava e falava assim, ia jogar, sei lá, Santos e Palmeiras. Ele falava, tomara que o Santos faça 3 gols e você faça 3 gols, mas que o Santos perca de 4-3 pro Palestra. Que o Palestra ganhe e que você faça muito sucesso no jogo, mas que o teu time perca.
Então era engraçado isso aí, e hoje eu me sinto orgulhoso de ter passado por esses 3 grandes clubes, de fazer um pouquinho da parte, né, um pouquinho da história, né. Durante a sua carreira, você passou pelo futebol espanhol e japonês. Como é que foi essa experiência para você? Foi muito boa, né? Primeiro eu saí muito novo, né, do Santos, fui pro Japão. E fiquei um ano no Japão, que foi um ano muito bom, porque eu fazia dupla de ataque com o Edilson Capetinha, e a gente foi a melhor dupla de ataque do campeonato. A gente só não foi campeão porque no final do campeonato o Edilson e o outro estrangeiro, que era o Antônio Carlos Zago, que hoje é treinador e tudo, era o zagueiro, eu e o Edilson na frente, eles voltaram pro Brasil, pro Corinthians, e o time jogou as últimas 10 partidas sem os dois. Então a gente estava em primeiro brigando para ser campeão, daí a gente ficou em terceiro lugar porque os 2 melhores jogadores, né? Os 3 estrangeiros, só ficou eu de estrangeiro. E tinha o Valdir também, o volante, que começou a jogar, porque só podiam jogar 3 estrangeiros. O time diminuiu, mas foi muito legal. E a experiência de morar no Japão, que é um país diferente. Eu fui com a minha esposa, eu tinha 2 filhas na época, pequenas. Então, ir novo para um lugar que você não fala a língua, a sua primeira experiência internacional com um filho pequeno, é um desafio muito grande, né? Mas foi muito bom porque depois ali eu aprendi a viver longe do Brasil, aprendi a viver longe da realidade que eu tinha. Então era uma experiência totalmente nova, né? Do que você já tinha... Sim, nova, de chegar num lugar que, imagina, você sai do Brasil sem falar japonês, eu falava bom dia, boa noite, obrigado, é o que a gente aprende aqui, e chegar num lugar que com neve, com frio, sem saber falar o idioma, costumes diferentes, a comida, não era que nem hoje que você tem internet, você está em qualquer lugar do mundo do lado. Naquela época, eu fui para lá em 1997, né? Então estava começando alguma coisa de TV a cabo, de internet, muito pouco lá. Aqui no Brasil nem se falava de telefone celular, TV a cabo, era bem comecinho. Então era difícil a comunicação com o Brasil, tinha que ligar para os Estados Unidos ligavam para o Brasil, os Estados Unidos fazia o callback e a gente ligava de lá, para falar no telefone era difícil. Né? Hoje é muito fácil, hoje você entra no Skype, você está falando com todo mundo, você está no WhatsApp com todo mundo, o mundo ficou muito mais perto, né? Era um desafio maior do que hoje, acho que para adaptação, mas foi muito bom. E depois do Japão foi Espanha, que foi talvez a melhor época da minha carreira, né, como jogador do Zaragoza, que eu fiquei lá 8 temporadas e muito tempo, muitas partidas, e a gente chegou a ser campeão, e, enfim, foi muito bom. Daí já é mais fácil, né, porque você chegar na Espanha, depois de se acostumar no Japão, você chegar na Espanha já fica mais fácil, né? Se fosse o Brasil, né? Porque a língua é mais fácil, está mais perto. A sensação de proximidade, você pegar um avião em 12 horas você está aqui, é diferente do que 30 horas desde o Japão, né? Então foi mais tranquilo. Você jogou numa fase muito vitoriosa do São Paulo, no início dos anos 90. Como você vê a preparação dos jogadores de hoje em relação aos jogadores daquela época? Eu tive a sorte de participar talvez do melhor São Paulo da história, né? Ou um dos melhores São Paulo. Eu não era titular porque um cara novo, né? Naquele time lá tinha que buscar o espaço, e para eu jogar tinha que jogar no lugar do Miller, do Raí, do Palinha, do Toninho Cerezo, do Leonardo. Quer dizer, era um time que muito bom da base, né? Porque era eu, Rogério Ceni, Juninho Paulista, Guilherme, KT, quem mais? Doriva, Sérgio Baresi, foram outros caras que também tiveram muito sucesso na carreira, mas a gente não tinha espaço para jogar, porque era praticamente a seleção brasileira, o time do São Paulo, com Zete, Ronaldão, Cafu e tudo, né? E eu participei dessa fase porque, além de eu crescer muito com o Tele Santana como treinador, eu acho que eu cresci muito como pessoa também, porque eram jogadores que, além de grandes jogadores, eram grandes homens, eram os caras que tinham realmente valores, referências que passavam pra gente que era mais novo, né? Então, com esses caras eu aprendi muito, devo muito a eles, não só na minha vida profissional, como na minha vida pessoal também, como pai, como cidadão e tudo, porque eu aprendi muito. E a diferença que eu via, cara, para o tempo de hoje é que o respeito e
a valorização de você estar num time desse, de um grupo como esse, é muito maior do que hoje. Hoje os meninos de 17, 18 anos já tem contratos grandes, tem contratos de um valor muito alto, já tem todo um staff em volta deles, de assessor de imprensa, de nutricionista, de preparador físico, de coach, enfim, fisiologista. E talvez não estão esquecendo, mas estão dando prioridades diferentes do que tem que ser jogar bola, né? O jogador é jogador de futebol. O que ele faz na mídia, o que ele faz de propaganda, o que ele tem na rede social, o que ele tem no Instagram, o que ele tem em volta de tudo, é o reflexo dele ser jogador de futebol. Porque se ele não fosse jogador de futebol, não tinha nada disso. Não tinha nada. Então eu vejo que alguns jogadores, não é que esquecem, mas que dão prioridades mais do que o cara tá mais preocupado em sair bem, ou tá dando uma opinião boa no Facebook, ou no Instagram, ou no LinkedIn, ou no, sei lá, no Twitter, do que o cara acordar cedo para treinar. Mostrar um bom futebol, né? Mostrar o futebol que é a profissão dele. A profissão dele é jogar futebol. Então eu vejo que alguns jogadores têm essa dificuldade de colocar as prioridades na ordem certa, né? O último título da seleção brasileira foi na Copa de 2002. De lá pra cá a internet se popularizou muito e surgiu nas redes sociais. Como você acha que os jogadores de hoje estão mais preocupados com as redes sociais do que mostrar bom futebol? Foi o que você acabou de falar, né? Eu vejo isso, cara, que a gente não pode esconder que o mundo mudou, né? Hoje a rede social, a gente praticamente não consegue viver sem o celular hoje. Sim. Né? Eu sou de uma geração que cresci sem o celular, mas o pessoal mais novo já nasceu com o celular na mão. Então você tirar o celular de alguém, o cara parece que está sem um braço, falta parte do corpo dele. Então, o grande desafio, você falou de 2002, que foi o último título do Brasil, eu acho que a rede social e o avanço da internet e de tudo não tem nada a ver com o Brasil ganhar título ou não. Né? Eu acho que é uma coisa maior. Né? O debate tem que ser feito de uma outra maneira. Mas claro que interfere. A gente, na época que eu jogava, eu não sou tão velho assim, mas na época que eu jogava não tinha... você ir para concentração, vamos dizer, e ficar no seu quarto isolado no WhatsApp o tempo inteiro, ou com o videogame no seu quarto jogando videogame o tempo todo. A gente tinha mais social, a gente era mais social, né? Eu ficava jogando bilhar, ficava jogando baralho, ou ficava sentado vendo televisão juntos, ficava vendo um jogo. Então o time, a concentração, a união dos jogadores era maior, o contato era maior porque a gente tinha menos opção, né? E a aproximação era mais pessoal, né? Mas isso aí não é uma exclusividade do futebol, né? Isso é uma exclusividade das famílias. Assim. Você vai no restaurante hoje, tem 4 pessoas, o pai, a mãe, 2 filhos, estão os 4 no WhatsApp e não estão conversando na mesa do restaurante. Então isso afetou bastante. E o outro lado que eu vejo que pode ter afetado também nos resultados do Brasil, quando a gente fala Brasil de seleção, é que era mais difícil você mapear os adversários antigamente. Você tinha um jogo de vídeo, você ia jogar uma Copa do Mundo contra, sei lá, a Croácia, você tinha 10 jogos da Croácia que você podia ver, que você podia acompanhar, estudar e tal. E os adversários, principalmente os europeus, do Brasil também. Hoje, você entra em qualquer canal que você tem, você pega o jogador, você vê se o cara chuta com a esquerda, com a direita, quantos vídeos o cara dá para um lado, consegue todas essas informações. Quanto que ele faz de quilômetro. A informação hoje está muito mais fácil. Então eu acho que os europeus conseguiram trabalhar melhor essa informação e conseguiram se estruturar melhor do que os brasileiros, né? Porque o Brasil sempre foi a qualidade do jogador, né? A qualidade individual. Nunca o Brasil fez alguma coisa mais com o conjunto do que a individualidade. Sempre teve um conjunto, lógico, mas sempre teve as individualidades, que era Pelé, Garrincha, não sei o quê. Depois veio o Rivelino, depois veio aquele time do Sócrates, Zico, tudo, Tele de 82, daí a Copa de 94, o Romário, era um conjunto, mas o Romário era o cara mais definido, né, que definia mais, decisivo. Depois veio em 2002 o Ronaldo, o Rivaldo. Então o Brasil sempre teve as individualidades muito afloradas, né? E os europeus não. Se você vê o time da Itália campeão, é um conjunto, né? Não tem um cara muito que
sobressaía dos outros. Ele sempre foi um grupo. A Alemanha também é um grupo, a Espanha, aquele futebol de tocar, envolver, sempre foi um grupo. Então acho que os espanhóis não, os europeus utilizaram melhor a informação do que os brasileiros. Como você vê hoje o investimento dos clubes nas categorias de base? Uma forma de formar novos craques para o time ou uma forma de gerar caixa para o clube investir em jogadores de renome? Eu acho que esse é o grande problema do clube brasileiro, né? Porque os clubes brasileiros não têm uma política. Não vou falar que é certo você investir em criar jogadores para o teu time para ganhar título ou investir nos jogadores da base para vender e ganhar dinheiro e melhorar a estrutura. Eu acho que as duas maneiras são aceitáveis, mas o clube tem que definir. Sim. Você é um clube que quer fazer jogadores para base, desde a base até o profissional para ganhar título e que eles fiquem aqui para ganhar título, ou você quer fazer para vender e para ganhar dinheiro, para contratar outros jogadores? Então, tem clubes brasileiros que não sabem o que quer. E daí fica patinando, né? Então, eu acho que o Santos é um time que trabalha bem isso. O Santos é um time que sempre foi muito forte na base. Na minha época como jogador já era, depois quando eu passei lá como gerente também. E tem muito claro, vamos investir na base, vamos fazer esses meninos crescerem, desenvolverem, amadurecerem cedo para a gente vender. Para entrar dinheiro, para a gente fazer o time e investir em estrutura e tal. Agora tem clubes que não tem essa política, né, de venda, não, vamos aguentar. O Atlético Paranaense é um. O Atlético Paranaense ele faz a base, traz jogadores nem sempre desde pequenos, mas traz jogadores com 17, 18 anos de outros times e aguentam mais para vender. Né, que é a política deles. Vamos deixar esses meninos mais, não vamos vender eles com 20 anos, vamos vender eles com 24, mais maduros. Então, o grande problema que tem na base brasileira é isso. E também a outra coisa que eu vejo é que os melhores profissionais, os melhores aparelhos, a melhor academia, o melhor campo tem que ser para a base, não para o profissional. Porque você está investindo no teu produto, né? Tem duas academias, a do profissional e a da base. Tem que reformar algumas. Foi uma das grandes brigas que eu tinha quando eu era gerente. Tem que reformar da base. Você fica nessa tecla de reformar. O profissional, cara, os caras estão lá e os caras têm já uma história, eles vão precisar, lógico, não pode deixar mal, né, a manutenção ou a inovação do que tem que fazer. Mas tem que focar na base, cara. Tem que focar na base. Esses meninos, os profissionais da base, técnico, preparador físico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, tem que ser os melhores, porque eles que estão formando o teu produto, eles que estão formando essa molecada que vai chegar no profissional um dia, né? E normalmente o jogador profissional, cara, dura no clube 2 anos, 3 anos, quando muito. Tirando as exceções, né, de jogadores que fazem uma carreira inteira num clube só, a média de jogadores por ano no clube não chega, acho que 18 meses, cara, não chega a 2 anos. Então acho que alguns clubes erram nisso, de investir no lugar errado. No início do ano, a gente teve uma grande tragédia no mês de fevereiro, que foi lá no CT do Flamengo, no Urubu, no Rio de Janeiro. Na sua opinião, foi uma fatalidade ou descaso do clube com as más condições das acomodações? Bom, primeiro acho que a gente tem que lamentar isso para sempre, né? O que aconteceu lá não tem justificativa. Interrompeu sonhos, né? Não, roubou sonhos e roubou vidas, né, cara? Pessoas, né? Meninos que estavam ali, que têm uma família e que, infelizmente, acho que a gente tem que não pode esquecer isso nunca, né, do que aconteceu lá. Mas você vê aí que tá caindo prédio aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, tem gente morrendo de enchente, é uma situação que não é exclusividade do futebol, né? Mas é difícil você de longe falar do Flamengo, se a culpa foi do clube, se a culpa foi dos diretores, ou se a culpa do corpo de bombeiro, da prefeitura, sei lá. A gente não sabe exatamente qual que era a situação, o que aconteceu, se foi uma fatalidade ou se foi descaso. Mas de longe, né, cara, a gente entende que não pode acontecer isso em lugar nenhum. Não pode acontecer isso em lugar nenhum. Não é porque é o Flamengo que é o futebol. Mas isso aí, se você vê e fala do Flamengo que aconteceu isso, imagina um clube do interior do Acre, ou não nada contra o Acre, mas do Nordeste ou do Centro-Oeste, mesmo aqui em São Paulo, no Sul.
Se no Flamengo aconteceu isso, imagina nesses outros, né? As condições talvez não seja uma condição de desastre, de fatalidade que aconteceu, de pegar fogo, mas de fome, de descaso, condições horríveis precárias, de alimentação, de alojamento e próprio treinamento, né, que esses meninos têm. E isso precisa ser revisto, mas vai em cima do que a gente falou, do investimento. Eu acho que tem que ser uma política pública, acho que o governo tem que interferir nisso também algumas vezes. A gente tem vários modelos aí que acontecem, que nem nos Estados Unidos, a universidade que cuida também da base, podiam fazer parcerias entre universidades, clubes e fazerem instituições esportivas e de ensino, juntando isso, utilizando a mão de obra das faculdades, de todas as profissões, né? Que podem fazer os seus estudos e que podem fazer o seu aprimoramento junto com os clubes, e os clubes aproveitar da faculdade, da universidade, fazer um ranking, enfim. Eu acho que a gente poderia mudar isso, mas como eu te falei, se a gente está tendo dificuldade de pagar o jogador, de pagar comida para profissional, imagina a base como que é, né? Então o buraco é um pouco mais embaixo aí no futebol brasileiro. Como é sair do campo e estar na TV e rádio comentando jogos de futebol? Como é que está sendo essa experiência aí pra você? É difícil, eu acho que todo jogador, quando para de jogar, eu tive uma preparação boa, porque eu parei de jogar no Barueri como jogador num domingo e na segunda-feira já comecei a trabalhar como gerente no mesmo clube. Então eu não tive um gap, eu não tive um tempo de o que eu vou fazer, ou qual que é o meu futuro, tal, porque eu já vinha trabalhando nisso, já estava fazendo, já tinha feito faculdade, já tinha estudado, feito cursos e tal. Então para mim foi uma transição boa quando eu saí do campo e comecei a trabalhar como gerente, primeiro de futebol. Depois veio a oportunidade de trabalhar como comentarista, né, na TV e na rádio. E é diferente, cara, é diferente. Eu não sinto falta, né, do campo, de treinar, de jogar, porque eu acho que são fases. A minha fase como jogador já passou, foi legal, eu aproveitei, desfrutei tudo que eu podia desfrutar, e agora eu vivo o futebol, vivo o esporte de uma maneira diferente, né, fora do campo. Tive a experiência de ser treinador também, muito boa, de estar dentro do campo, estar junto no dia a dia, mas hoje eu estou mais da parte da arquibancada para os escritórios do que da parte da arquibancada para dentro, né? Mas eu vejo muitos amigos meus que têm dificuldade de entender qual que é a função dele depois. Você treinador, você comentarista, você um empresário de futebol, ou vou trabalhar num clube, vou trabalhar na escolinha. Então, até encontrar esse caminho aí, muitos ex-jogadores ficam dando uma derrapadinha, uma patinada. Mas no meu caso foi muito legal, porque foi tirar a chuteira de um lado e entrar com o computador do outro, quase na mesma sala, no mesmo lugar. E daí pra frente foi uma coisa puxando a outra. Depois veio aqui, a gente abria a empresa aqui de marketing esportivo, que também está relacionado com futebol, com basquete, com vôlei, com futebol de salão, com MMA, judô. Então a gente faz bastante coisa aqui ligada ao esporte. E a gente vai tocando, né, cara? A gente vai tocando, não dá pra ficar longe. Eu queria que você comentasse um pouco como é que foi essa experiência quando você foi gerente de futebol do Santos. Como é que foi pra você? Eu já cheguei no Santos depois de 2 trabalhos, né? Eu comecei no Barueri e ainda peguei aquela fase toda do Barueri, subindo da A3, A2, A1, chegar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E eu passei bem pouquinho como jogador e depois como gerente. Depois, por causa desse trabalho no Barueri, eu fui convidado a trabalhar no Coritiba. Fiquei 2 anos no Coritiba, que também foi muito sucesso. Fazia muito tempo que o Coritiba não era campeão, a gente ganhou do Atlético lá, dentro da Baixada. E um time que tinha Keirson, Marlos, o Henrique, vários jogadores que depois fizeram muito sucesso, com o Dorival Júnior. E por causa desse trabalho no Coritiba, teve a proposta de trabalhar no Santos, que também foram quase 2 anos muito bons, porque foi o ano que subiu o Neymar, o Ganso, aquele time de 2010 que ganhou tudo, depois veio o Robinho. E a gente tinha um time no começo do ano que ninguém dava nada, que era o Neymar era o filé de borboleta, o Ganso que dormia em campo, enfim, era uma molecada que o Edu Dracena já estava acabado com o futebol.
E a gente conseguiu ser campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, depois foi campeão da Libertadores. E a participação daquele grupo fora de campo, de montar esse time, foi muito intensa, foi muito importante, né? Então eu sempre falo que além da gente ganhar tudo, quando eu assumi como gerente de futebol, né, não eu, mas a nossa equipe assumiu como departamento de futebol, o time era um time que ia cair para a segunda divisão e valia 0 euros, ninguém valia nada. E a gente acabou o ano sendo campeão de tudo e vendendo jogadores, a gente vendeu o Wesley, vendeu o Zelov, vendeu o Rafael goleiro. Os dois laterais da seleção brasileira naquela época a gente contratou, que era o Danilo e o Alexandre. Os caras fizeram sucesso, foram vendidos, hoje jogam no Real Madrid, no Barcelona, no City, na Juventus. Então não foi só o título, foi o que aquele time valia em janeiro e que aquele time estava valendo em dezembro, né? E fora o Neymar, que foi o grande destaque daquele ano, a volta do Robinho para o Brasil. Então a minha experiência como gerente do Santos dava muito trabalho, eu não dormia, era de domingo a domingo direto, porque a função que eu fazia no Santos eu era o centro de todas as, não só dos problemas, mas de todas as controvérsias e as decisões. Eu era o centro que ia, o presidente queria falar com o técnico, eu era a ligação. Um jogador queria ser vendido, o empresário me chamava. A torcida queria ir no CT fazer alguma coisa, era comigo. A imprensa queria saber alguma informação sobre nova contratação, era comigo. As viagens, o plano de tudo sobre jogador, de quem vende, quem vem, quem sai, quem chega. Então era um tudo trabalho. Não, é verdade, eu tinha 3 celulares que tocavam o dia inteiro, ia para casa, não dormia, voltava, viajava com o clube. Então foram quase 2 anos muito intensos que eu passei no Santos, e vitorioso, né? Porque a gente chegou aí na mesma semana na entrevista do Jô Soares, depois era uma matéria sobre o time do Santos no Fantástico, depois era um especial para não sei o que da TV Internacional sobre o time do Santos, porque era só Santos, era contrato de patrocínio, contrato de publicidade com o Neymar, que tinha que ir para o Rio de Janeiro gravar para a empresa que ele tinha fechado um contrato, voltar para treinar e jogar, e era muito difícil a gente administrar toda essa demanda que tinha, né, dos jogadores, porque no final das contas a gente tinha que ter o marketing pagando esses caras, porque o Santos não tinha dinheiro, a receita que o Santos tinha não dava. Então, que nem para trazer o Robinho, a gente tinha uma série de ativações para fazer com o Robinho na parte do marketing para pagar o salário dele. Só que daí afetava o treino, porque se ele fosse para o Rio de Janeiro gravar uma marca, ele não podia treinar na mesma hora. Então era uma loucura de negociar com o treinador a liberação do jogador para ele fazer um negócio publicitário, talvez até ir para a Inglaterra e voltar, perder 3 dias de treino, mas tinha jogo no domingo, como que a gente faz? Então foi um período muito intenso, mas muito vitorioso. Nossa, foi demais. Até hoje todo mundo lembra daquele time. E você voltaria a ser gerente novamente de algum outro time? Ou atualmente não? Teria que ser uma coisa muito especial, com um grupo de pessoas muito especial, um time, né, muito especial. Agora não estou no mercado como gerente para qualquer coisa. Claro, se vem uma oferta do Santos, do São Paulo, do Corinthians, Palmeiras, de um time grande aqui do Brasil, do Inter, Grêmio, sei lá, ou do Juventus aqui também, que é o time do coração, claro que a gente estuda, porque é a paixão, né? Você tá ali no dia a dia envolvido e focado. Já tive algumas propostas depois que eu parei de continuar essa carreira como gerente. E uma vez não deu certo pelo outro lado, que escolheram um outro profissional, não me escolheram, mas as outras vezes foi por minha opção mesmo de ter que ficar aqui em São Paulo, de ficar aqui por uma questão de vida pessoal também e tudo. E como eu te falei, né, cara, o cara quando entra nessa, eu pelo menos, né, quando eu entro nessa eu entro 100%. E daí eu já deixo como prioridade já a família, o trabalho fora, cursos que eu quero fazer, aula que eu tô dando, tal, já fica tudo fora, porque a prioridade é o clube, né? Você já passou por grandes clubes. Tem algum clube em específico que você gostaria de ter jogado e não jogou?
Então, o meu avô, como eu falei, meu avô era palmeirense e ele era torcedor da Vecchia Senhora, né? Ele era torcedor da Juventus. Então, o sonho do meu avô, né, era que eu jogasse no Palmeiras primeiro e depois na Juventus. Então, se eu pudesse, né, escolher um time do mundo inteiro e falar, escolhe o time que você quer jogar, eu escolheria a Juventus da Itália por esse negócio do meu avô. Meu avô era apaixonado pela Juventus e sempre falava que era o melhor time do mundo, né, por ser a descendência italiana, dos bisavós, e que eram perto de Turim, a minha família é perto de Turim. Então, a ideia de jogar um dia na Itália, de jogar na Juventus, sempre teve perto. Falava, se tiver uma oferta eu venho jogar de graça, né? Não tem nenhum problema. Mas eu não posso reclamar, cara. Eu joguei em grandes clubes, cara. Participei de grandes times e com caras do lado de um nível sensacional aí. Joguei com os melhores jogadores do mundo na época. E podendo chegar à seleção brasileira também. Isso eu acho que é o sonho de todo jogador. Então não posso reclamar, não. Em 2014 teve um projeto chamado Campeões da Educação. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto pra gente. É um projeto social, né, que o objetivo era a arrecadação e distribuição de livros, correto? Isso foi um projeto que a gente teve aqui na empresa que foi muito legal. A gente tem uma ONG, né, que chama Ponto Positivo, que a gente faz várias ações para ajudar, né? Tentar retribuir um pouquinho tudo que o esporte me deu, tentar retribuir para o esporte e para a sociedade, né? E esse do Campeões da Educação era uma ideia que a gente teve. Minha mãe foi professora há muito tempo, professora da rede da Prefeitura de São Paulo, e ela sempre falava que tinha dificuldade nas bibliotecas dos colégios que ela dava aula de ter livros e tudo. Então a gente juntou uma turma, a gente pegou alguns clubes que a gente trabalhava já na bilheteria, no sócio torcedor, e a gente levava caixas, né? Caixas de papelão, e que a gente incentivava o torcedor a levar livro que ele não usava na casa dele, que ele estava com o livro parado lá, e doar esse livro, e a gente levava para as instituições. A gente levava para várias instituições de caridade, levamos para creche, para projetos sociais, e a gente arrecadou muito livro, muito livro. Foi muito legal, a campanha foi um sucesso. E a gente chegou a carregar Kombi cheia de livro e levar para os lugares, mais lotada. Mas hoje não dá para a gente fazer isso porque precisa de gente que ajude a gente. Imagina que a gente tinha 30 estádios ou ginásios, ou até teatro também que a gente fazia lá, vendia ingresso, bilheteria, quermesse, rodeio e tal. E tinha a caixinha nossa lá do Campeões da Educação, que o cara chegava com o ingresso e punha lá 2 ou 3 livros. Só que tem que ter uma pessoa lá, né, para pegar essa caixa e depois trazer para cá, ou para trazer para algum lugar e tal. E daí começou a ficar muito grande, a gente não dava mais conta disso. E tá meio que estacionado aí o projeto, mas... Deu super certo, né? Não, deu super certo, e a qualquer momento a gente pensa em voltar. É só a gente conseguir se organizar melhor, né? Buscar algum parceiro aí também que dê esse suporte pra gente aí também. Mas foi muito legal e foi uma coisa que, cara, ajudava todo mundo, né? Porque você tem um livro lá na tua casa que tá jogado num canto lá, tomando pó e não tá servindo pra nada, você consegue levar pra alguém que vai ler, que não tem a oportunidade de ler. Sim. E que vai abrir um livro que vai estar sendo realmente utilizado, né? Mas foi muito legal essa campanha. Você dá aula na CBF Acadêmica. Queria que você falasse um pouco os cursos que você dá lá, como é que está sendo essa experiência para você, né? Foi um convite que eu tive, porque eu fui fazer o curso, são os cursos da CBF Acadêmica de treinadores, né? Que tem a licença Pro, a licença A, a B, a C e a D. Eu dou na licença A, na B e na C. Eu dou aula de coaching, eu sou coaching também, eu fiz cursos de coaching aqui no Brasil, na Espanha. Então eu trabalho com alguns atletas de alto rendimento na parte de coaching, na preparação mental, enfim. E eu fui fazer o curso como aluno, conheci o pessoal da CBF, falei o que eu fazia, eles gostaram, a gente primeiro foi uma palestra, depois foi uma aula, daí agora já está mais institucionalizado aulas que eu estou dando para isso aí, e que a gente fala de coaching, de planejamento de carreira, de gestão de crise, gestão de equipes, sempre para treinadores, né? Os treinadores que vão lá na CBF, tem várias disciplinas, uma das disciplinas é essa de planejamento de carreira, de coaching,
gestão de equipe, gestão de pessoas. E eu estou muito contente, porque você está lidando com os melhores treinadores do Brasil, treinadores de Série A, Série B, Série C, caras que estão realmente no campo, estão trabalhando, né? Até na seleção. E você trocar informação e você tá como professor deles, você aprende muito, né? Porque além de você uma troca de informações, né? Você está passando o seu conhecimento, mas as perguntas que eles fazem são muito boas, são pertinentes pra caramba. E você sempre tem que estar na ponta dos cascos, porque você tem que estar muito bem para poder explicar as dúvidas que eles têm, porque são pessoas de mercado que são os melhores profissionais do Brasil que estão fazendo esses cursos. Então, para mim está sendo uma experiência muito boa. Já vai fazer, acho que 2 anos que eu estou com o pessoal da CBF. E muito contente de estar participando dessa parte toda. Tá agregando bastante, né? De podendo dar um grãozinho de areia aí para esses caras que são os caras que cuidam do futebol brasileiro, né, cara? Que é o futuro, né? Alguns são da base também, que estão preparando os jogadores para frente. Então é muito legal. Você também é representante do Olympique Marseille. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Como é que está sendo essa experiência? Também, o Olympique de Marseille é um clube gigante da Europa, né? Talvez o maior da França, né? O Paris Saint-Germain parece que tem mais nome, mas o clube grande da França é o Olympique de Marseille. E eu tive um convite do Zubizarreta, aquele goleiro histórico da Espanha, que é o diretor-chefe lá do Olympique hoje, passou pelo Barcelona e hoje está no Olympique. Ele me convidou para ser o scout e o representante passar informações do futebol sul-americano para o Olympique de Marseille. Então, eu estou diariamente em contato com clubes do Brasil, da Colômbia, da Argentina, do Chile. Vou para esses lugares ver os jogos, né, nos estádios, faço contato com os presidentes, com os diretores, sempre passando informação para eles lá na França, né, para eles terem um panorama do que é o futebol sul-americano hoje, alguns jogadores, principalmente clubes e jogadores, o que estão fazendo de novo, o que estão trabalhando, quais são os jogadores que têm potencial de jogar na Europa. Então também é um trabalho desafiador, né, porque, cara, você cuidar da América do Sul inteira, tem jogador bom pra caramba em tudo quanto é lugar, desde da Venezuela, do Equador, até lá no Uruguai, no Paraguai, e aqui no Brasil gigante, né? Começando por São Paulo, Rio, Minas, Sul, Nordeste. Então é uma quantidade enorme de informação que eu passo para eles diariamente e que felizmente também está no meu dia a dia, né? Porque coincide com os cursos da CBF, coincide com os jogos que eu faço de comentarista lá para a Rádio Bandeirantes e está tudo interligado, né? Então hoje não dá para ficar parado e ficar na monotonia em casa, não. Eu queria que você falasse um pouco da sua empresa de marketing aqui no Tatuapé, que é onde a gente está realizando a entrevista. Eu queria que você falasse um pouco como é que ela funciona, o que vocês trabalham exatamente aqui. Bom, a gente aqui é uma empresa de marketing esportivo, a gente já está praticamente 9 anos aí no mercado. A Total Player é o conjunto todo, mas tem a Total Ticket, tem a Uzi VIP, tem várias ramificações da empresa, que basicamente é a venda de ingresso, né, online e físico, é o controle de acesso nos eventos, e a gente começou como futebol, mas daí agora hoje a gente já tem concertos, já tem teatro, a gente fez aquela exposição do Castelo Rá-Tim-Bum que teve na Memória da América Latina, tem alguns rodeios, tem eventos de MMA, futebol de salão, a gente trabalha com a NBB, o Jogo das Estrelas, os últimos 3 Jogos das Estrelas da NBB foi a gente que fez. Então é uma empresa de marketing focada na parte de venda e controle de acesso e que daí vai tendo ramificações, né? A gente faz o controle de bares, dos eventos, a gente também tem a parte também de facilitar negócios entre as partes, né? Porque como a gente tem muito contato com o clube, tem muito contato com o patrocinador, a gente tenta colocar isso junto e para fazer os negócios acontecerem. Então é um desafio grande também, né, de estar aqui, porque é uma luta diária e é uma equipe também que a gente tem, não é que nem quando eu jogava que era só eu e o time de jogadores, aqui não, é uma equipe de pessoas, de famílias que estão envolvidas, de trabalhadores que estão com a gente e que é um desafio diário, né, porque
A gente hoje trabalha com mais de 60 clubes, então se você for colocar numa conta fácil, que metade joga em casa, então todo final de semana tem 30 jogos que a gente tem que estar supervisionando para ficar de olho, para que tudo corra bem, que as coisas aconteçam direitinho, fora os eventos que são diferentes, shows, e quermesse, rodeio, que acontece fora do esporte. Então é um desafio grande aqui na Total Player, quem quiser também ver www.Total Player, fazer um merchan aí para ver como que a gente funciona, do sócio torcedor, que é uma modalidade nova que a gente tem também, né? Aí, nos últimos 5, 10 anos aí que traz receita para o clube. Então a gente continua agitando bastante e trabalhando bastante aqui na Total também. Bom, é isso. Queria muito te agradecer por nos receber aqui no seu escritório. Muito obrigado mesmo e sucesso cada vez mais aí. Eu que agradeço vocês estarem aqui. Tomara que a matéria fique legal, vocês aproveitem e tirem nota boa também. Sim. E que consigam aí fazer um bom material aí para o que vocês estão precisando. Isso aí. Obrigado. Tchau, tchau.